Bom, pessoal, então vamos lá. Dúvidas da aula passada, como é que estamos em relação ali aos postulados, aquelas várias interpretações, a gente chegou a falar de média, né? Eu falei para vocês que média, ela é uma coisa que a gente chama de sumário, né? Ela sumariza, de certa forma, a sua distribuição. Quando a sua distribuição é uma coisa concentrada, como eu falando para vocês, né? Ou seja, bom dia. Se você tem uma coisa assim, é claro, a média, ela te informa alguma coisa importante sobre a sua distribuição. Né? Porque ela te diz mais ou menos onde é que ela está, tá ok? Mas se você tiver uma situação, por exemplo, que sua distribuição for uma coisa assim, digamos que aquela vai para zero e aquela vai para zero. O que a média vai te dizer? Provavelmente ela vai te dar um ponto aqui, qualquer arbitrário, sei lá. O que ela vai te dizer sobre a sua distribuição? Não muita coisa, né? Na verdade, do ponto de vista de que ela começa aqui e termina aqui, a média até que está te dizendo alguma coisa, né? Mas você vê que ela não é exatamente o tipo de informação que você gostaria. Num caso mais simples, sim. Num caso mais simples, não. A mesma coisa a gente vai discutir agora, a variância. Certo? Num caso mais simples, ela te diz mais ou menos a largura. Então veja, por mais que a sua distribuição não seja exatamente uma gaussiana, você saber a média e a variância, né, ou a largura meia altura, digamos assim, te diz bastante sobre o que está acontecendo. Mais ou menos, basicamente é tudo que a gente faz no laboratório durante muito tempo é medir média e variância, certo? A gente não fica medindo aqui todos os detalhes da distribuição, a gente mede média e variância porque isso te dá um sumário da sua distribuição. Mas eu estou chamando a atenção de vocês que esses sumários, eles podem ser enganadores um pouco, no sentido de que eles podem te dar uma informação, mas que você está imaginando que você está vendo uma coisa aqui, quando na verdade você está vendo uma coisa aqui. A variância está aqui e a média está aqui. Tá certo? E se você achar que essa distribuição é do tipo dessa, você vai estar errando bastante com aquele sumário. No mais que se você pegar essa distribuição, calcular a média e variância, você vai ter dois números. Se você pegar essa distribuição, calcular a média e variância, você vai ter outros dois números também. Mas elas vão estar refletindo muito menos, nesse caso, a forma da sua distribuição, do que nesse caso, onde, no caso gaussiano, ela reflete exatamente a distribuição. Ok? Então, é isso que eu estava falando no final da aula. Teve uma dúvida, que é quando você vai fazer a probabilidade de W, ela é proporcional ao número vezes do conjugado dele, né? Você usa o psi e o W. Isso. E aí aparece um projetor de W ali no meio. Você transforma os Ws em projetores. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Então, basicamente, isso a gente está se preparando um pouco para ver a mecânica quântica também do ponto de vista do que a gente chama de matriz densidade. A gente vai discutir isso nessa aula ainda. Então, basicamente, eu estou dizendo que P, no caso normalizado, só por simplicidade, é basicamente isso aqui, né? Certo? Mas isso aqui nada mais é do que psi, aquele projetor, psi. Ok? Então, existe um passo intermediário aí? Não, isso aqui você identifica direto. Isso aqui é PW. E é só uma questão de definição, assim, então... É a definição do... Isso aqui é um operador. E aí, claro, aqui, assim, é porque tem um monte de passagem matemática subjacente que talvez esteja confundindo vocês. Mas aqui é o seguinte, você parte de dois números, aí daqui a pouco aparece um operador. É um negócio meio estranho, né? Mas é que você identifica que esse vetor aqui... A primeira coisa que você faz é identificar que esse vetor é um vetor que pode ser obtido por PW psi. Aí você descobre que, na verdade, isso aqui é um produto interno não, né? É um covetor atuando num vetor, onde o covetor é esse e o vetor é esse. O segundo passo é perceber que esse vetor pode ser obtido através da aplicação do projetor para o seu vetor original. Aí, agora sim, você substitui isso de volta aqui e conclui essa expressão. Mas aqui tem um monte de questão de ambiguidade. Por exemplo, se esse cara aqui não for autoadjunto, você tem que tomar cuidado, porque aqui a definição do operador é sempre atuando à direita. Lembra quando eu defini lá atrás? Falei, ó, lembre-se disso para vocês não terem problema na frente. Então, o operador está sempre atuando à direita. Se você quiser atuar ele primeiro à esquerda e ele não for autoadjunto, aí tem que tomar cuidado com a anotação justamente para refletir isso que eu falei. Tá certo? Mas é uma questão só de identificação, praticamente. Então, e lembra, eu falei no final da aula para vocês que
Em geral, você define o valor esperado de um operador ômega como sendo isso aqui. Psi, ômega, psi. Tá certo? Então você vê que a probabilidade agora, você pode pensar nela como valor esperado. A probabilidade é igual ao valor esperado do projetor. Tá certo? Isso aqui é particularmente ainda mais importante quando você lembrar que o seu projetor vai continuar sendo verdade quando você estiver trabalhando num caso em que você tem autovalores degenerados. Então, digamos que a gente tem aquele caso que a gente discutiu na aula passada, de ômega 1 igual a ômega 2 igual a um certo valor ômega. Nesse caso, se os meus autovetores forem ortonormais, então a gente sabe que o projetor nesse autovalor, e não autovetor, vai ser dado por ômega 1 mais ômega 2, ômega 2. E aí a probabilidade deste alto valor, não do alto vetor, porque não existe probabilidade do alto vetor, existe a probabilidade do alto valor. Então a probabilidade do alto valor continua sendo o valor esperado desse cara aqui. Tá? Onde nesse caso, se você expandir aquilo lá, você vai encontrar o quê? Módulo de W1 psi quadrado mais módulo de W2 psi ao quadrado. Tá certo? Eu ainda não fiz a explicaçãozinha aqui do caso não ortonormal. Vou fazer ainda numa próxima aula. Tá bom? Professor, ali quando a gente está usando gama chapéu, a gente está falando do operador, certo? Isso. Ômega, né? Ômega. Aham. Professor, eu estou um pouco confusa. A problemática que você falou do gráfico desenvolvendo a média, quando não é uma gaussiana, ela é corrigida pelo valor esperado? Não, o valor esperado é a média. Lembra, a gente É a construiu. média teórica. É a média teórica, exatamente. É a média teórica. Perfeito. Mas daí, essa média teórica é a que a gente teve problemas e ela não aparecia antes, com a média comum. Imagina o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade. Tá certo? Então, se você pensar que essa coisa aqui é simétrica, então tem 50% de chance de você sortear e encontrar aqui e 50% de chance de encontrar aqui, certo? Se você pegar um rabinho aqui, sei lá, de 2%, existe 2% de chance de encontrar um ponto aqui se você sortear um ponto dessa distribuição aleatoriamente, certo? Beleza. Aí digamos que você sorteou. Aí você encontrou um aqui, um aqui, aí você encontrou um aqui, aí você encontrou um aqui, aí você encontrou um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Isso pode acontecer. Você pode calcular a probabilidade de você encontrar esses pontos dada essa distribuição e você vê que não é improvável que tal distribuição aconteça, certo? Quando você calcular a média, você vai ver que a média vai estar aqui. Isso aqui vai ser o seu x barra, que vai ser igual à soma de xi sobre n. Ela vai estar aqui. Não vai estar aqui. Essa é a média teórica. Esse aqui é o valor esperado de x. Tá certo? Se o seu n vai para infinito, ó, o seu n, o que vai acontecer com ele? O seu x barra, ele também é uma variável aleatória, porque ele depende da amostra que você usou. E a sua amostra que você obteve é aleatória. Se a sua amostra vai aumentando de tamanho, ou melhor, fixa o n. Pega um programa de computador, não sei se vocês têm habilidade, assim, facilidade de fazer isso, mas se tiverem, pegam o R, por exemplo, que é uma linguagem de programação para estatística, ou bastante voltada para estatística. Pega uma distribuição gaussiana e gera um sample de 100 elementos. Calcula o x barra. Você vai ver que o x barra, se você repetir esse procedimento várias vezes, ora o x barra vai estar aqui, ora o x barra vai estar aqui. Digamos que você pegou outro sample que tem mais pontos para a esquerda, o x barra vai estar aqui. Então o próprio x barra também ele vai ser uma variável aleatória, ele vai flutuar também. Só que em vez de ele flutuar igual o próprio x, com essa largura aqui, ele vai flutuar com uma largura menor. E quanto maior o n, menor a largura que ele flutua. De forma que quando o n vai para infinito, o meu x barra ele vai exatamente para o meu valor esperado de x. Tá certo? Então, uma coisa é o x barra, que é a estimativa da previsão teórica. Tá certo? Então, essa é a diferença das duas coisas. Era essa a pergunta?
E na mecânica quântica a gente tem esses mesmos problemas, tá certo? Tudo que acontece em estatística no laboratório acontece também na mecânica quântica, mais a complicação do fato da estatística da mecânica quântica ser mais complicada do que a estatística do laboratório. Ok? Então, a gente viu que esse cara, isso a gente viu na aula passada, é isso aqui, ó, somatório sobre todos os Ws de WPW. Mas isso é a média de W. Isso é a média de W. Tá certo? Digamos que você pegou a sua função de onda e você calculou esse número aqui. Tá? Ou seja, você pegou essas probabilidades todas aqui, somou com W e encontrou um número que é a previsão teórica. Okay? Só que você pode pegar o seu detector de W no experimento, preparar sempre o mesmo psi e ficar medindo W. Aí você vai medir no primeira vez, você vai medir um certo W1, depois você mede W2 e assim por diante. Toda vez que você mede um negócio diferente, porque a sua função de onda, a não ser que sua função de onda seja simplesmente 0 para todos os Ws e 1 para um W, você vai medir isso aqui. Ok? E aí você pode ter o W barra também, que vai ser a soma de WI, onde aqui os WI são os Ws que você mediu. Deixa eu botar um parêntese aqui, só para não confundir com o índice dos autovalores diferentes, tá? Então são os Ws que você mediu, tá certo? De 1 até N. Você pegou a mesma função de onda, preparou ela N vezes, e N vezes você mediu W, e N vezes você foi obtendo valores diferentes aqui dessa medida. Tá certo? Você vai ter a mesma coisa. Você tem a previsão teórica para essa medida e você tem a visão observacional. Tem. Tá certo? Por isso que você, no LHC, por exemplo, um experimento de física de partículas, você não faz uma colisão próton-próton uma vez. Você faz ela uma infinidade de vezes, porque você quer que esse N seja o mais próximo de infinito possível, para você ver se de fato isso é igual a isso. Porque se você fez poucas medidas, o que vai acontecer? Esse cara tem uma incerteza. Aí como é que você vai saber se sua teoria está certa? Para você saber se sua teoria está certa, você tem que prever esse cara aqui. Só que para prever esse cara, você precisa obter esse. E esse depende de N para saber qual o erro na média. Entendeu? Por isso que na cosmologia a gente tem um problema sério. Porque a gente não pode repetir o experimento. A gente fala, vamos destrói o universo, começa de novo, eu quero medir de novo esse negócio. Não dá, entendeu? Tem um erro na média, mas esse erro também não vai se propagando? Vai se propagando para tudo. E isso não pode deixar mais afastado do valor médio teórico? Pode. Então por que a gente pega quanto mais medidas? Porque por mais que o erro se propague, quanto mais medidas você faz, maior o N e menor são todos os erros propagados. Quanto maior o N, menor o erro em todos os pontos. Todos os erros propagados, eles caem com N. Na verdade, o chato disso tudo é que o erro geralmente cai com raiz de N. Ou seja, se você quiser melhorar 100 vezes, você tem que fazer 100 ao quadrado experimentos. Professor, mas então ali não deveria ser uma notação de W barra no valor? Aqui? Não, aqui não existe barra, porque aqui não existe observação. Aqui é teórico. Eu estou somando sobre todos os valores possíveis do alto valor. Esse I, por isso que eu botei o parênteses aqui. Esse I aqui é a primeira medida de W, segunda medida de W. Por isso que eu botei o parênteses, para você não confundir isso aqui como sendo o valor 1, alto valor 2. Tá certo? Mas é isso. Tá certo? Então, tem uma série de problemas aqui. Aí tem toda uma seara de interpretação da estatística. Se a estatística é uma coisa que vem do ponto de vista da frequência, ou seja, aquelas coisas se repetem com uma certa frequência, com maior probabilidade aqui, menor ali. Ou se é uma questão bayesiana, ou seja, a probabilidade, na verdade, está associada à nossa confiança, assim, do conhecimento que nós temos sobre o que está acontecendo, que vai ser atualizada pelo experimento, entendeu? E assim por diante. Mas isso aqui é muito importante ter em mente, porque geralmente nos cursos de mecânica quântica eu sinto que essas questões mais práticas voltadas dentro da estatística são meio deixadas de lado, sabe? E eu acho importante vocês terem tudo isso em mente. Mas é por isso que uma detecção em física de partículas é 5 sigmas. Ou seja, você tem que pegar aquela barra de erro e deixá-la tão pequena para que o efeito que está medindo ele seja real em 5 sigmas. Ou seja, mesmo que você considere toda a distribuição da média, toda ela está dentro da hipótese que você quer medir. Entendeu? Então, a probabilidade eu sempre faço no alto valor
E o propagador também é só de alto valores. Propagador, cara? É que propagador já é outra coisa, propaga no tempo, né? Projetor, perdão. Projetor. De alto Isso. valores. Eu sempre trabalho Isso. com alto valores. Isso, sempre alto valores. Porque é o que você mede, né? Quando você mede o decaimento ali de um estado de energia para o outro, do elétron no átomo de hidrogênio, você está medindo a energia, né? Então, Mas o projetor não é bem o valor, né? o projetor está associado a um alto valor. Porque o projetor para o valor W, naquele exemplo que eu dei, ele não vai estar associado só a um alto vetor, ele vai estar associado a todos os autovetores que têm aquele mesmo alto valor. O projetor eu estou calculando observado, né, professor? O projetor, ele está projetando a sua função de onda no subespaço daquele observável, onde o alto valor tem aquele valor. Certo? Então, quando a gente quer um valor esperado na posição, a gente vai usar o alto valor da posição e o projetor da posição. Isso. A questão é que no caso da posição, um alto valor está associado a um vetor só. Ou seja, não existem duas posições no espaço em que quando você mede com a régua dá da mesma posição. Não existem dois pontos no espaço, né, tal que se você medir a distância deles para a origem, você tem a mesma distância. Agora, por exemplo, você pegar esse operador aqui. Operador R chapéu e θ chapéu. Você pode muito bem, né? Você não tem o X chapéu e o Y chapéu? Você pode determinar coordenadas polares para esse negócio aqui, quantizar a sua teoria nas coordenadas polares, e agora você tem esse operador e esse operador aqui. Certo? Agora, R chapéu vai ser degenerado. Certo? Porque se você medir o R chapéu, você pode ter medido o R chapéu, né? Você pegou o valor esperado não, você mediu, né? Você pegou o seu P de R e você encontrou uma realização aqui, um certo R1. Então você sabe que o raio é R1, mas você não sabe quanto é que é o ângulo, tá certo? Então você vai ver que esse operador vai ser degenerado em todo um círculo. Mas aí o ângulo θ ele quebra a degenerescência? Aí o ângulo θ quebra. Justamente. Aí tá vendo? Você vai precisar de um par de operadores para quebrar a degenerescência totalmente dos seus estados. Certo? E é isso que a gente vai estudar daqui a pouco. É o conjunto completo de operadores que comutam, que são necessários para determinar um estado unicamente. Professor, a gente só tem uma distribuição quando a gente não tem... Quando a gente tem um estado degenerado? Não. Você sempre tem isso aqui, ó. Psi de x e y, nesse caso. Isso é uma distribuição de probabilidade, né? Isso aqui leva você, se você quiser medir posições, isso te leva a uma probabilidade de encontrar a partícula em x e y. Eu acho que eu falei errado, na verdade. Tipo, quando a gente tem uma probabilidade de encontrar o mesmo alto valor para tudo, nesse caso do R chapéu... Não precisa ser degenerado. Aí não tem distribuição também. Não, você sempre tem uma distribuição. O melhor que pode acontecer é a sua distribuição ser uma delta de Dirac ou uma delta de Kronecker. Mas você sempre tem uma distribuição. Mas os valores que a gente encontra, assim, não são os altos valores? Tipo, São os naquela altos valores, distribuição- isso. Ah, tá, aí vai ser só um, assim, tá. Isso, só se você tiver uma situação que você tem uma delta de Dirac e uma delta de Kronecker, que você tem um pico assim bem acentuado. Nesse caso, seria esse caso da R chapéu. Não, aqui eu estou te dizendo que você mediu R1. Mas aqui o que eu estava querendo chamar a atenção para vocês é que medir R1 não te diz ainda qual a situação física. Falta medir θ. É nesse sentido que vem a degenerescência. Mesma coisa, você mediu H e você tem uma situação que você tem H igual a P ao quadrado sobre 2M. Você mediu esse operador aqui, aí você encontrou que isso aqui é 10. Tá certo? Aí digamos que você... Bom, simplifica o negócio aqui, você vai ter aqui 2M raiz, isso aqui vai ser mais ou menos o valor associado ao P. Então você vê que medir a energia não te diz se a coisa está indo para a direita ou para a esquerda. É degenerado também. A energia tem dois elementos de... Assim, o subespaço degenerado da energia
é um subespaço que tem dois vetores. Aqui, o subespaço degenerado da posição é um subespaço que é contínuo aqui. Ó. Você tem todos os tetas entre 0 e 2π de possibilidade de degenerescência aqui para determinar o seu estado unicamente. Mas isso aqui ainda não está dizendo nada sobre como que vai ser o seu P de R e θ. Tá certo? É claro que você vai ter um P de R e θ, certo? Eu só estou dizendo que se você medir só R, você não está determinando unicamente o estado. Tá claro? É porque daí, por exemplo, quando a gente define o valor esperado de ômega, a gente acha a probabilidade só de W. Uhum. Deixa eu mostrar um exemplo para você aqui. Quem é o meu projetor para um certo valor de R? Frente R, pra R, É isso aqui? Você tem que escrever todos os vetores que dão esse alto valor. Você sabe que todos os vetores que tem um θ qualquer aqui vão dar o mesmo alto valor de R. Então aqui, ó, provavelmente tem um R aqui. Porque esse é o subespaço degenerado. Esse é o projetor. Esse cara aqui, ele projeta a sua função de onda numa função de onda que com certeza está com raio R. Mas como você disse que você só tem certeza que o raio é R, você ainda não disse nada sobre o que está acontecendo com θ. Então você está tendo que somar sobre todos os vetores possíveis que dão o mesmo alto valor. Né? Do ponto de vista anterior que a gente estava discutindo, seria mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho um R chapéu, que nada mais é do que botar o R chapéu ao quadrado, que é mais fácil, tá? X chapéu ao quadrado mais Y chapéu ao quadrado. Você pode procurar os autovetores desse negócio aqui, certo? Então vamos lá. Esse cara aqui, aplicado a um certo alto valor, alto vetor lambda, é igual a lambda, lambda. Tá certo? Vou botar ρ aqui para ficar parecido. Aí você pode resolver esse problema. Só que esse problema é complicado porque você precisa representar o seu operador R. Só que você pode representar o seu operador R na base da posição, certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver como é que eu faço. R quadrado, aí você bota uma integral aqui, xy e ρ. Tá certo? Isso aqui é a identidade, né? dx, dy, e eu faço a mesma coisa aqui. Fica ρ, integral, xy, ρ. Até aqui tudo bem? Certo? Só que você sabe quanto é que esse negócio aqui atuando aqui. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá ok? Tem que tirar o cat. Não, porque esse cara atuando em xy dá x ao quadrado mais y ao quadrado vezes ele de novo. Certo? Você tem que resolver essa equação aqui. Como é que você faz isso? Tá vendo o que está acontecendo? Ó? Então, presta atenção. X mais y, só que eu estou somando sobre todas as posições do espaço. E aqui eu estou fazendo a mesma soma. Eu estou fazendo a mesma soma aqui, só que aqui eu não tenho esse x quadrado mais y quadrado. Como é que eu faço para resolver essa equação aqui? Porque eu preciso encontrar quem é o meu ρ. Não, ele vai ser. Mas como que a gente vê isso? Se esse cara aqui for uma delta de Dirac que fizer x ao quadrado mais y ao quadrado menos ρ, essa integral aqui vai ser feita só no subespaço onde isso é verdade,
Tá certo? Tem que tomar cuidado, tem uns fatores aqui que eu não estou tomando cuidado, não é exatamente isso não. Tem um fator que divide aqui. Mas o que vai acontecer? Que nesse subespaço esse cara sai. E essa equação é satisfeita. Então você está mostrando que o ρ, a única coisa que ele vai fazer, ele vai te restringir a um subespaço das posições que satisfaz essa restrição aqui. Mas isso é a mesma coisa desse cara aqui, ó. Porque na verdade não é a mesma coisa, tá? Aqui eu já estou escolhendo um ângulo específico. Aqui eu estou dizendo que o ρ é qualquer coisa integrada nesse subespaço onde o R é constante e o θ é qualquer coisa. Mas mesmo colocando a minha probabilidade, o meu projetor, em função de θ também, o meu valor esperado vai ser só R chapéu? Espera um pouquinho. Se você calcular isso aqui, P, R, isso aqui vai te dar qual é a probabilidade de encontrar minha partícula a um certo raio da origem, independente do ângulo. Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar ela? Aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui. Tanto faz. Você não está interessado em saber qual é o ângulo. Você está perguntando assim, qual é a probabilidade dela estar com um certo raio da origem. Ponto final. Tá certo? Se você botar que o seu projetor é no subespaço onde R é R e θ é θ, aí claramente que agora você não tem mais degenerescência nenhuma. O seu projetor vai ser um vetor só. Tá certo? Porque aí você está perguntando qual é a probabilidade da partícula estar com esse raio da origem e fazendo esse ângulo com o eixo horizontal. Tá certo? Tá mais claro, pessoal? Essa parte de degenerescência, essa parte de você escrever um autoestado para um operador só na situação em que ele é degenerado. Você vê que não é simples, tá? Ter fluência nisso aqui, como eu estava falando antes, demora bastante. Você saber pular de uma coisa para outra, interpretar. Porque uma coisa é você já escrever numa base que já é, digamos, bem definida. Porque essa base aqui ela não tem degenerescência nenhuma. Enquanto essa base é claramente degenerada. Entendeu? Eu tenho uma pergunta que é mais sobre a delta de Dirac. Eu posso escrever a delta de Dirac sempre quando eu quiser decompor algum autovetor na base das posições. Ou A delta Dirac vai ser a ferramenta básica para você trabalhar com base da posição. o meu autovetor precisa vir de um operador que possa ser decomposto na base das posições? Na verdade, é um pouco mais forte que isso. A base das posições ela sempre está lá para você. Sempre posso Usar a base das posições. e Isso. usar a delta de Dirac. Isso. Independente se o meu autovetor pode ser decomposto. Em outra base de outro operador. Sim. É isso. O que você está perguntando de uma outra forma de fazer a mesma pergunta é a teoria a mecânica quântica de Schrödinger é igual a de Heisenberg? E a resposta é sim. Isso demorou para ser mostrado, que a função de onda, ou seja, uma teoria para um vetor de estado já projetado na base da posição é igual à teoria das matrizes de Heisenberg. Porque o Heisenberg dava mais ênfase nos operadores, enquanto Schrödinger via direto na base da posição. E aí demorou-se para mostrar que matematicamente as duas coisas são de fato equivalentes, pelo menos no âmbito da mecânica quântica. Ok? Mas sim. Qualquer base completa é uma base completa. Tá certo? Por isso que tem toda uma discussão, e a gente vai ver isso no semestre que vem, no Mecânica Quântica 2, sobre partículas virtuais. Porque, veja, como uma base completa pode ser usada para descrever qualquer coisa, eu posso pegar a base completa da teoria livre. Então, uma teoria livre é uma teoria que as partículas estão andando em linha reta lá, bonitinhas, tá certo? Só que eu estou agora considerando que essas partículas interagem. Então, eu tenho duas partículas que vêm aqui, uma faz assim, né? Quando passa perto da outra, as duas fazem assim, elas estão interagindo aqui e defletindo o caminho delas, tá certo? Só que eu posso escrever o caminho defletido em termos de várias sequências de linhas retas. Isso, em teoria de perturbação, vai mostrar que o caminho verdadeiro é uma combinação linear dos caminhos livres, tá certo? E os caminhos livres são digamos, esses caminhos virtuais que sua partícula está levando. Certo? É por isso que aparece partícula virtual na teoria quântica de campos. Porque você está fazendo teoria quântica de campos com interação, expandida numa base completa da teoria livre. E aí você fala que aquilo que aparece no meio da conta são partículas virtuais.
A gente vai chegar nisso daqui a bastante tempo, mas vocês vão ver que a gente vai escrever um estado perturbado com uma combinação linear de estados não perturbados. Tá certo? Mas é importante que vocês entendam bem essa coisa aqui toda de base completa, tá certo? Justamente para que vocês cheguem lá na frente entendendo o que eu vou falar. Certo? Então, assim, você pode pegar a base da posição e descrever o átomo de hidrogênio? Pode. Você pode descrever, e isso são o quê? Aqueles orbitais que o pessoal desenha. Aqueles orbitais que a gente, né? Ou seja, você tem aqui N, L e M. Isso aqui é a base que, digamos, diagonaliza a sua hamiltoniana. Essa aqui é a base do átomo de hidrogênio, tá certo? Tem uma certa energia associada a esse cara aqui. E esse estado ele é descrito por energia, momento angular total e momento angular na direção Z. Energia, momento angular total e momento angular na direção Z. Mas você pode muito bem se perguntar, como que eu posso expandir essa base, que pode representar qualquer coisa, em termos de x, y e z? Que também é uma base que representa qualquer estado físico quântico. Ou melhor, combinações lineares dessa base também representam qualquer estado quântico. Aí você pode desenhar esse cara aqui. Então, você pegar deixa eu organizar um pouco isso aqui. Você mostra que se você tem por exemplo, estado fundamental, né, x, y, z, o 0, 0, 0 aqui, que é o estado fundamental do átomo de hidrogênio, você vai ter aqui o centro, que é onde está o próton, e aí você tem uma probabilidade que vai caindo aqui quando você se afasta do centro. Aqui, digamos, é uma probabilidade que ela vai caindo em círculos aqui. Quanto mais você se afasta do centro, a probabilidade de encontrar o elétron aqui, aqui, aqui é menor. Tá certo? E você pode inverter também. Você pode falar o seguinte, ó. Um elétron que com certeza está na posição x, y, z. Ou seja, eu digo o seguinte, eu não vou dizer de orbital nenhum, eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar o seguinte, o meu próton está aqui, e eu quero descrever um estado em que eu tenho certeza que o meu elétron está aqui. Aí beleza, é esse estado aqui. Mas eu quero saber como que esse estado pode ser visto do ponto de vista de N, L e M. Aí você vê que para você descrever um estado físico de um elétron, que com certeza está aqui, você vai precisar de uma combinação linear de infinitos estados do átomo de hidrogênio. Ele vai estar com uma combinação de estado fundamental, mais estado excitado, mais outro estado excitado, super complicado, com diferentes momentos angulares, para que essa combinação aqui represente exatamente uma partícula paradinha, paradinha não, isso não dá para dizer, mas uma partícula que com certeza está nessa posição do espaço. Tá certo? E essa é a grande confusão que bases completas geram na cabeça da gente. Porque você pode pegar uma base completa que não tem nada a ver com o seu problema e expandir o seu problema naquela base completa. Ela vai continuar sendo uma base completa, capaz de descrever qualquer vetor, só que ela vai te dar um resultado bem esquisito, né? Porque você está fazendo uma coisa não natural. É a mesma coisa você pegar um problema que claramente tem simetria esférica e descrever ele em coordenadas cartesianas. A conta vai ficar toda esquisitona, vai ter menos intuição sobre os resultados, mas vai estar tudo lá. Você pode usar o sistema de coordenadas parabólico cilíndrico para descrever um negócio que é claramente cartesiano. Vai ficar tudo complicado, mas você pode fazer. Isso é a mesma coisa. Você pode usar uma base apropriada ou não apropriada, entendeu? E depende muito do que você vai medir também. Às vezes o que você vai medir está associado a uma certa projeção de um operador que tem uma base associada a ele que é bem complicada. Você pode fazer também. Mas é muito importante lembrar que qualquer vetor de estado pode ser descrito em qualquer base sempre. E a base da posição está sempre lá. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu sempre serão 3 operadores que comutam, tá certo? E exceto no caso onde você tem spin, eles vão formar uma base completa. E quando você tiver spin, você vai ter que botar SZ aqui, tá certo? E esses 4 operadores vão determinar sua função de onda unicamente. Ou melhor, combinações lineares dos autovetores simultâneos desses 4 operadores vão determinar sua função de onda exatamente. Tá certo? E é por isso que aí você cai no spinor de Pauli, que vai ter o cara de x, y e z, mas ele vai ser um vetor de 2 componentes, por causa desse SZ aqui. Tá certo? Mas a gente vai chegar a isso também mais pra frente. Ok? Tá claro, pessoal? Podemos seguir? Tá. Pode recomendar algum capítulo de algum livro para fixar isso? Não precisa ser agora, em algum momento.
Tá, me lembra de novo no final, lá, porque eu anoto. Eu digo isso, inclusive, porque eu me lembro que depois que essas coisas ficaram fixadas na minha cabeça, foi muito mais fácil pensar sobre mecânica quântica. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Ok, isso já foi. Isso já foi. Ok. Então agora a gente quer medir o próximo momento, tá? Então veja, a gente falou aqui de um certo P de ômega, tá certo? Ele tem aqui. E a gente discutiu bastante que esse cara aqui vai ser o meu valor esperado de ômega, tá certo? Que nada mais é do que soma sobre ômega, ômega, P de ômega. Ok? Agora a gente pode se inspirar com os momentos da estatística e a gente define os momentos centrais, né? Então os momentos centrais na estatística, eles vão ser o quê? Eles vão ser o valor esperado, né? Você tem esse cara aqui, vou deixar assim mesmo, que vai ser o seguinte: ômega menos o valor esperado de ômega. É porque isso aqui é ômega minúsculo, porque às vezes eu chamo de W, eu chamo de ômega, mas... Bom, deixa eu falar. E eu tenho a mesma coisa aqui, soma sobre todos os ômegas aqui, né, de P ômega. Isso aqui é o que a gente chama de segundo momento da sua distribuição. Ok? Desculpa, o segundo momento central. Quando você tem só o alto valor elevado a uma potência, são os momentos. Quando você tem o alto valor menos o valor médio elevado a uma potência, são os momentos centrais. Ok? Então esse aqui é o segundo momento central. Okay? Agora, como é que a gente pode fazer essa conta aqui? Eu posso abrir esse negócio, vai ficar assim. Dá W quadrado menos 2W, valor esperado de ômega, certo? Mais valor esperado de ômega quadrado, P ômega. Tá certo? Pessoal, quanto é que é essa soma, esse vezes esse? Esse vai dar apenas um quadrado. Vai dar só o valor esperado de ômega quadrado. E esse vezes esse? Esse vai dar o valor, duas vezes o valor esperado de ômega vezes o outro valor esperado. Então vai dar menos duas vezes o valor de ômega, de valor esperado de ômega quadrado de novo. Esse vai dar o fator de 1, esse vai dar o fator de menos 2. Assim, eu acho que eu estou confundindo a notação, acho que você deve ter mencionado, mas esse W, esse ômega quando pegar o valor esperado dele, vai se tornar o outro ômega. Não, é isso, né? Então, pessoal, ó, vamos fazer aqui com todos os detalhes, então, vamos lá. Eu vou pegar essa soma e vou deixar esse primeiro cara quietinho aqui. Ômega quadrado, P ômega, certo? Aí aqui eu vou ter assim, menos, isso é uma constante, tá? Isso não depende do alto valor. Então eu tiro, fica assim, o valor esperado de ômega, soma de ômega, P ômega, sobre ômega, né? Tem um fator de 2 aqui. E aqui eu tenho mais valor esperado de ômega, soma de P de ômega. Certo? Mas quanto é que é a soma de P de ômega sobre ômega? Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar qualquer estado? Tem que ser 1, né? Esse cara aqui é igual a 1. Quanto é que é esse cara aqui? Não, o quadrado é aqui. Ah, isso. Quanto é que é esse aqui? Isso aqui, de novo, a gente viu lá atrás, né? Isso aqui é o valor esperado de ômega. Então você vê que eu tenho mais 1 menos 2. Então fica menos 1. Agora tem que lidar com esse cara aqui. Então vamos lá. Quem é esse cara? Soma de ômega quadrado. E agora eu vou ter assim. Psi, ômega,
psi. Certo? Eu só abri a probabilidade. Isso seria a densidade? Isso aqui é a densidade de probabilidade. Na verdade, se for soma, é probabilidade. Se for integral, é densidade. Mas as contas que eu estou fazendo valem para os dois casos. Mas é com a brincadeira aqui. Eu pego isso aqui e escrevo assim, ó, psi. Aí eu pego aqui dentro e boto assim, soma sobre W, W quadrado, W, W. Mas o que é isso aqui? Lembra que a gente trabalhou com funções de operadores? E eu mostrei o que acontece quando você calcula o operador ao quadrado? Na verdade, eu mostrei para vocês assim, ó. F de um operador qualquer é igual a soma sobre W de F de W, W, W. Lembra que eu mostrei isso para vocês? Ou ninguém lembra mais? Né? Quando a gente falou de funções de operadores. Mas, bom, aqui está parecendo W quadrado. Então, esse F aqui é simplesmente pegar o negócio e levar ao quadrado. Ou seja, isso aqui tudo, lembrando disso aqui, isso é igual a valor esperado de ômega quadrado. Certo? Ou seja, quando eu chegar aqui embaixo, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse cara aqui vai ser valor esperado de ômega quadrado menos o valor esperado de ômega ao quadrado. É a variância que a gente chama. Certo? É ou o segundo momento central, como eu estava dando aquela nomenclatura de estatística antes. Tá certo? Eu não lembrei. Por que é diferente quando ao quadrado fora? Porque uma coisa é você somar esses caras aqui com um W ao quadrado dentro da soma, e outra coisa é você somar com um W aqui e pegar a soma e elevar ao quadrado. É a diferença disso aqui, ó. F quadrado, né? Isso é diferente de certo? Mas é importante lembrar que isso tudo vem da soma de números positivos. Variância é sempre positiva, pessoal. E ela vai te dizer basicamente o quão frequente você se encontra longe da média. E não importa se está à esquerda, à direita, se você tiver mais dimensões aqui, nada disso importa. É quão frequentemente aquele alto valor se encontra em volta da média. Ok? Você pode explicar de novo o significado da primeira expressão da onde a gente partiu? Dessa expressão aqui? Isso. Então, o segundo momento central, ele vai te dizer, primeiro, é uma soma de números positivos, porque a probabilidade é positiva, e isso aqui é um número positivo. Então, se somando coisas positivas, o resultado é sempre positivo. A variância é sempre positiva. E aqui você tem a média desses autovalores aqui, dado essa probabilidade, claro, e você quer ver quão frequentemente outros autovalores se encontram próximos ou distantes dessa média. Se você tem probabilidade grande de encontrar esse cara longe da média, esse número vai ser grande. Porque eu vou ter essa subtração aqui e a probabilidade desse W é grande. Agora, digamos que a probabilidade de eu encontrar esse W particular, que é muito distante da média, é muito pequena, então isso vai contribuir pouco na minha soma aqui. E eu estou quadrando aí à esquerda porque eu quero saber a probabilidade de eu encontrar essa distância. Isso. Não a probabilidade, você quer saber a média dessa distância. Mas a média é o que está dentro. É a média quadrática da distância. E o quadrático é justamente para você evitar a voltar simplesmente para a distância, para a média original, entendeu? Alguns livros em estatística discutem outros tipos de estimador. Por exemplo, você poderia fazer isso aqui, módulo. São o que eles chamam de estimadores robustos. Eles têm características diferentes do estimador que a gente trabalha tradicional, que é simplesmente com cara ao quadrado aqui. Mas na estatística, muitas vezes, esses outros estimadores têm utilização e têm, às vezes são muito melhores do que os estimadores originais. No contexto da mecânica quântica, como eu falei para vocês, esse tipo de discussão é um pouco deixada de lado,
mas esses outros estimadores também estão associados a valores esperados diferentes de operadores. Tá certo? Também dá variância. Não dá outra coisa. Mas é uma outra coisa que, digamos, estima a variância de uma forma diferente. Estima a largura da distribuição de uma forma diferente. Ô, professor, você abriu P de ômega naquela expressão ali, naquele primeiro termo, eu não entendi muito bem o que você fez nessa primeira somatória. Aqui eu não fiz nada ainda com P. Não, a somatória é de baixo. Essa aqui? Essa Eu daqui. trouxe ela para cá. Aí eu abri. Isso aqui é P de ômega. Certo? Aí eu fiz a brincadeira de usar a linearidade da soma e a linearidade da ação do covetor para jogar a soma aqui para dentro. Se você for pensar em todos os passos matemáticos, são uns bons 4, 5 passos diferentes para você sair daqui para cá. Você usa que esse cara aqui é linear agindo nesse cara aqui, você usa que esse cara aqui é linear agindo nesse cara aqui, você usa que ambos são lineares em relação a um operador no meio, tá certo? Aí depois que você faz todas essas considerações, você sai daqui para cá. Por isso que é importante fazer aquela primeira parte do curso bem trabalhada, entendeu? No caso, então, esse termo de dentro ali, entre o Braille e o seria um operador? Isso é um operador. E eu acabei de mostrar que não só é um operador, mas usando esse resultado que a gente viu lá atrás, esse operador é exatamente ômega quadrado. E aí eu já escrevi na anotação aqui que psi, operador, psi é valor esperado do operador. Tá certo? E a gente chegou nisso aqui. Isso pode ser um projetor ao quadrado? Como é que é? Que o último ali pode ser um projetor ao quadrado, já que o projetor é a... Não. Não. Não dá não. Bom, e esse negócio aqui? A gente pode fazer o seguinte. Nós encontramos então que a variância, né? Geralmente a gente chama assim, né? var de W, ela é isso aqui. Ômega quadrado menos ômega quadrado. Tá certo? Mas a gente pode fazer o seguinte. Esse negócio aqui vai ser igual a ômega quadrado. Tá certo? Deixa eu ver a primeira maneira de fazer. Eu vou fazer de trás para frente que é mais fácil, tá? Então, quem é o valor esperado de ômega menos o valor esperado de ômega? É a mesma conta que a gente já fez, tá? Só que eu estou só mostrando em termos de operadores porque eu quero definir esse cara aqui. Ok? Bom, isso aqui vai ser valor esperado de ômega quadrado menos 2 vezes valor esperado de ômega vezes valor esperado de ômega. Tá? E se isso aqui ficar confuso para vocês, a gente discute. Mais valor esperado de valor esperado ao quadrado. E a gente acabou de fazer essa conta, tá, pessoal? Mas como eu acho que pode ser instrutivo, eu estou refazendo em termos de operadores. Isso aqui a gente já sabe, é o próprio, né, esse pedacinho aqui que a gente já queria. Agora, quem é valor esperado de ômega vezes valor esperado de ômega? Isso. Por quê? Porque isso é um número. O número sai do valor esperado. Lembra? O valor esperado de lambda é igual a psi lambda psi. Se eu botar um alfa aqui, eu botei um alfa aqui. Mas isso aqui é um número. A gente sabe que o número é linear na multiplicação do operador, o número é linear na ação do produto do covetor no vetor. Então isso aqui nada mais é do que alfa, valor esperado, psi lambda psi, ou seja, isso aqui é alfa, valor esperado de lambda. Então o número pode sair do valor esperado. Por causa disso,
a gente tem que isso aqui vai ser igual a valor esperado de ômega ao quadrado. Esse sai, vai ficar 2 vezes o valor esperado de ômega ao quadrado mais o valor esperado de ômega ao quadrado. Corta esse com 2 e a gente tem isso aqui. Certo? Ou seja, a gente tem que a variância do alto valor ômega para aquela distribuição, para aquele psi, nada mais é do que o valor esperado deste operador delta ômega quadrado. Tá certo? Onde delta ômega ao quadrado é definido por ômega menos valor esperado de ômega ao quadrado. Eu acho que o Shankar não define esse operador com um 2 aqui, mas eu prefiro com 2, tá? Para lembrar que ele é quadrático. Tá tudo tranquilo, pessoal? Senhor, só para esclarecer uma coisa. No caso, o ômega, lá na primeira expressão mesmo, o ômegazinho é a média experimental. Não, o ômegazinho é o alto valor. É o alto valor. Isso. É o alto, ó, da mesma forma que a sua média, né? Ou seja, a soma de W e PW é o alto valor vezes a probabilidade de obter aquele alto valor. Esse cara aqui é o valor esperado de ômega. Aqui não tem nada experimental, nada. Aqui é tudo extração de informação sobre que a teoria te dá sobre o que você vai obter no experimento. Não, mas eu estava pensando na hora das discussões, eu achei que eu estava calculando, então estava diferindo do cálculo teórico do experimental. Não. No caso, o alto valor dá exatamente o que eu tenho que medir. Não. Você está calculando a diferença do que... O que você está propondo é uma outra coisa que a gente usa bastante, que se chama o erro quadrático médio da sua reconstrução estatística da quantidade teórica. Certo? Mas é outro papo, bem diferente. É importante pra caramba, mas tem outro, num contexto totalmente diferente. Tá? Oi. Qual o significado daquele termo ali, a média da média ao quadrado? O que seria? Então, é o valor esperado de um número. O valor esperado de um número é sempre um número, porque um número não é uma variável aleatória. Então, o valor esperado dele é sempre ele. É só você estar falando que, se você sabe uma coisa com certeza, o valor esperado dela é ela mesma. Ela mesma, não tem nada a mais. Tá? E claro, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, vocês têm o seu W, I que você mediu, você pode obter o seu W barra, que nada mais vai ser do que a soma sobre I de WI, tá certo? Dividido por N, tá certo? Só que você também vai ter outra coisa, você pode calcular aqui, deixa eu ver como é o nome que eu dou para isso. Variância. Não, vou dar outro nome. Vou chamar de S aqui, tá? S. Esse W aqui, ele vai ser agora o quê? Soma sobre I de 1 até N de WI menos W barra ao quadrado dividido por N. Tá certo? Você descobre que esse cara aqui, quando N vai para infinito, se aproxima de var. Ou seja, você pode estimar a variância de um observável usando as observações que você fez dele. E do mesmo jeito que a média só vai ser a média exata quando o N vai para infinito, a estimativa da variância também. Essa aqui é a variância da amostra e essa é a variância teórica. Variância da amostra e a variância teórica. Tá certo? E o pior de tudo
é que a variância da amostra é uma variável aleatória. Né? Porque isso aqui são variáveis aleatórias. Se eu repetir esse meu sampling, né, essa minha obtenção da amostra de N objetos várias vezes, toda vez que eu fizer, eu vou obter um S diferente. Então eu tenho a barra de erro na barra de erro. Eu posso estimar quem é o erro do erro. E depois o erro do erro do erro, se eu quiser, tá certo? E na cosmologia, frequentemente, a gente está estudando basicamente o erro do erro. É a maior fonte de informação para a gente, é a variância de algumas coisas. E aí então a gente estuda. O porquê é difícil de explicar aqui, mas acontece. No curso de cosmologia, eventualmente, eu posso falar. Tá? Então é só uma passagem rápida para vocês serem sempre capazes de distinguir variância teórica e variância da amostra. Média teórica e média da amostra, né? Média teórica, média da amostra. Certo? Bom, além disso, a gente costuma definir sigma também. Tá certo? Da mesma forma, a gente vai ter o sigma teórico e o sigma da amostra, mas em geral a gente define como sendo raiz quadrada do valor esperado desse cara aqui. Certo? Você vai ver que se você pegar as unidades, esse cara aqui vai ter o valor razoável, tá? É o que a gente chama de desvio padrão. Tá certo? Se você pegar esse cara aqui é um operador que a unidade desse operador vai ser a unidade do alto valor ao quadrado. Tá certo? Então, se esse operador for distância, se esse cara aqui tiver a unidade de distância, então esse operador tem unidade de distância ao quadrado. Então, o cara que te dá, digamos, o desvio padrão mesmo, aquela largurinha que você vai encontrar na distribuição, é a raiz quadrada desse cara aqui. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E lembrando que sempre tem a diferença entre a medida da amostra e o teórico. Ok? Ok. Posso passar para o próximo tópico? Perdão, eu perdi. O S, o que você está definindo como S? S é o que a gente chama de variância da amostra. Agora não mais valor teórico. Não. Você pode estimar a variância teoricamente, mas você pode estimar a partir da amostra. Então, e agora a gente vai falar de compar. Observadores compatíveis e incompatíveis, tá certo? Então a gente tem o seguinte, a gente tem dois operadores, o nosso ômega e o nosso lambda, tá certo? E filtrar psi. Certo? Então, digamos que a gente tem essa situação, a gente tem dois observáveis, tá certo? E a gente, nós somos capazes de propor esses filtros, né? Da forma que eu estava falando para vocês lá nas outras aulas. Você tem ali polarização, então o filtro. O cara que tem polarização para cá passa e o resto eu jogo fora. Ou o spin, o cara tem spin para cima sobe e o resto eu jogo fora. Né? Digamos que eu sou capaz, de alguma maneira, de filtrar esses observáveis, ok? Então eu quero saber o seguinte, será que eu consigo filtrar simultaneamente dois observáveis? E se eu conseguir filtrar simultaneamente os dois, o que isso diz sobre os operadores? E vice-versa, será que eu posso avaliar alguma coisa sobre esses operadores e ver qual é a consequência que isso tem na capacidade que eu tenho de filtrar? Porque veja, duas coisas podem acontecer. Eu pego meu psi, meu vetor de estado, filtro em relação ao observável 1, filtro em relação ao observável 2 e obtenho um resultado.
Se esse resultado for diferente do resultado que eu obtenho, se eu filtrar primeiro pelo observador 2 e depois pelo observador 1, significa que o estado que eu estou observando, ele de certa forma não era simultâneo dos dois observáveis. Então, os operadores são múltiplos? A gente vai chegar nisso, mas eu quero fazer a construção da física por trás disso, entendeu? Eu quero que vocês entendam que a busca aqui não é a comutação pela comutação. Talvez ela é importante porque ela está associada a isso, entendeu? Mas ela só é importante porque ela está associada a isso. Certo? A gente pode estudar várias outras características de um operador que não tem nenhuma ligação com uma modelagem teórica para a gente, entendeu? Então eu quero mostrar a relevância disso antes de a gente chegar na coisa, ok? Então eu quero justamente que vocês pensem que você está no laboratório e você está fazendo o seguinte: eu vou medir ômega e depois lambda, tá certo? Se eu obtive um resultado e esse resultado é compatível com eu medir lambda e depois ômega, o que isso está dizendo para a gente sobre o estado físico da coisa? De alguma forma, essa coisa estava num estado físico compatível de ômega e lambda. Porque ao medir um, eu não alterei o outro. Agora, se eu medir primeiro ômega e depois lambda, e obtiver uma coisa diferente de medir lambda e depois ômega, significa que ao medir um, eu estou mudando o outro. Então, essa que é o fundamento da compatibilidade. E por que eu estou insistindo tanto nisso para vocês? Porque vocês pegarem os textos de gente que está discutindo mecânica quântica, eles não estão interessados se o operador comuta ou não. Ele está interessado no princípio físico e, às vezes, tentativa de implementar o mesmo princípio físico de formas diferentes para brincar com a mecânica quântica, ver se dá para ela ser um pouco diferente, tem os meus resultados aqui, mas tem uma assinatura diferente acolá e assim por diante. Ok? Se uma medida que eu fizer como é que eu pergunto isso? É bastante delicado, a gente vai ver que tem vários detalhezinhos, mas faz sua pergunta. Se eu mexer na amostra e ela mudar, não necessariamente a outra... não vou. Eu acho que eu estou entendendo onde você quer chegar. Se eu fizer eu posso fazer uma medida que altera no sistema, no entanto, a segunda medida que eu quero fazer, que ainda assim não se altera, mesmo depois da mudança do si, é isso? Mais ou menos. E vice-versa, tipo, se eu fizer a troca depois. Isso, se a volta é verdadeira, se os dois alteram a medida... Os dois vão sempre alterar a medida por causa da questão do colapso. Tá certo? Mas a pergunta é a seguinte: eu medi W. Então eu tenho aqui psi, medi W. Ou seja, agora eu estou aqui. Ponto final. A gente sabe disso. O problema é que aqui é um pouco complicado, só ver a degenerescência. Mas vamos esquecer isso, porque a gente vai ver o detalhe aqui depois. Mas aí eu medi lambda. Claramente eu estou em lambda. Tá certo? Lembrando, isso aqui tem um significado totalmente diferente desse cara aqui. Isso aqui são os autovetores de ômega, tá certo? E aqui são os autovetores de lambda. Né? Não é a mesma classe de autovetores com autovalores diferentes, não. São classes diferentes de vetores. Ok. A questão é o seguinte: se eu medir ômega, será que esse lambda carrega a informação sobre ômega? Porque se eles forem compatíveis, eu vou medir... Agora eu vou pegar aqui, vou medir W e vou obter o mesmo W que eu tinha medido antes. Eu vou obter esse, eu vou chamar aqui de W1, e aqui eu vou medir 1, tá certo? Mas podia ser que eu medir ômega 1, lambda 1, e quando eu medir agora o meu ômega de novo, eu medir ômega 2. Professor, mas eu achei que para cada medida tivesse um psi diferente. Mas é exatamente isso que eu estou representando com esses caras aqui. O meu psi original eu não sei quem é. Aí eu medi ômega 1. Meu detector foi lá, opa, ômega 1. Então eu sei que eu estou no estado ômega 1. Aí eu sei que eu faço uma medida qualquer, lambda, e obtenho o meu estado, eu obtenho um valor, alto valor lambda 1, então eu sei que eu estou no estado lambda 1. Certo? Eu sei que o meu psi foi daqui para cá, só que agora esse meu lambda 1, eu medi o meu ômega de novo, só que dessa vez eu encontrei ômega 2. Então eu sei que eu estou num estado diferente desse estado aqui. Nesse caso, os meus observadores são incompatíveis.
Mas vão existir situações aqui onde eu vou medir esse cara e eu vou obter o ômega 1. E se eu voltar a medir o lambda depois daqui, claramente, como eu estou aqui de novo, eu vou medir o mesmo lambda. Tá vendo? Que aí, depois que eu cheguei nessa conclusão de que eu medi ômega 1, lambda 1 e ômega 1 de novo, eu tenho certeza que eu vou sempre medir lambda 1 e ômega 1. Acabou, não tem mais dúvida. Ou seja, de alguma forma, esse estado ele vai estar caracterizado pelos dois autovalores, simultaneamente. Agora eu consigo fazer uma pergunta melhor. Então, se ele é incompatível numa ordem específica, ele é incompatível em todas as ordens? E se ele é compatível em uma ordem, ele é compatível em todas as ordens? Sim. Tá. Sim. Sim. Essa é a questão que eu tinha. Então, necessariamente, o ômega tem que conter informação sobre lambda. Porque só assim eu consigo medir lambda 1 a partir de ômega. Uhum. Mas não necessariamente o lambda pode conter informação de ômega 1, pode ser de um outro ômega. Na verdade, não. Vai conter também. Ou seja, o estado ele vai saber simultaneamente das duas coisas. Esse estado que eu acabei filtrando aqui é um estado que conhece as informações sobre lambda e ômega. Ah, tá. Então ele contém informação sobre ômegas, mas não necessariamente o ômega 1 do lambda. Não, ele vai ser ômega 1, ele vai ser exatamente esse estado aqui, inclusive. A gente vai denotar esses estados de operadores compatíveis com os autovalores simultâneos dos 3, 4, 5, 8 operadores. Ah, não, mas o que eu estava perguntando, tipo, não necessariamente, né? Porque o ômega tem que conter informação sobre o lambda 1, para eu poder o lambda 1, mas não necessariamente o lambda 1 vai conter informação sobre o ômega 1, né? Porque Vai. Mas você falou que pode ir para um lambda 2, um ômega 2 aí? Não, aí, quando eles são compatíveis, eles vão conter informação dos dois. Quando eles não forem compatíveis, não vão conter. Professor, a gente não pode ter uma ambiguidade para, por exemplo, um estado degenerado, porque quando você faz de ômega 1 para lambda 1, você já está alterando o estado. Isso que você falou é verdade, vai acontecer, mas não vai deixar de ter compatibilidade entre os operadores. Eles vão continuar sendo compatíveis. Não sei se eu entendi muito bem a resposta. É porque o que você está falando é o seguinte. Eu medi ômega 1. Então eu sei que o meu estado é alguma combinação linear de todos os ômegas e, né? Só que aqui eu estou somando só sobre todos os ômegas que tem esse conjunto SI aqui, é o conjunto de todos os ômegas que tem o mesmo valor ômega 1. Tá certo? E eu não sei dessa combinação linear aqui, ela tem um certo coeficiente CI aqui qualquer. Tá ok? Agora, quando eu medir o lambda 1, eu vou estar colapsando essa combinação linear numa outra combinação linear aqui qualquer, que eu não sei qual é ainda. Tá certo? Se esse cara for degenerado também. Ok? Então, colapsa aqui. Vamos fazer o caso onde esse cara não é degenerado, para simplicidade, tá certo? Então, se eu medir daqui para cá, significa que meu lambda 1 é pelo menos um vetor daqui. Porque só pode ser isso, senão seria zero aqui. Tá certo? Então, na verdade, eu colapsei essa soma num subespaço dela quando eu medi lambda 1. Mas todos os elementos desse subespaço medem ainda ômega 1. Então, por mais que eu tenha colapsado num subespaço do subespaço, quando eu medir o meu ômega, eu vou continuar medindo ômega 1, porque eu estava sempre no subespaço onde todos os caras são ômega 1. Então, sempre vou ter essa ambiguidade. Então, não, porque aí a gente vai descobrir um conjunto completo de operadores que quebram totalmente as ambiguidades. E é por isso, novamente, né, para repetir, para ver se marca bastante na cabeça de vocês, que esse cara é um estado completo do átomo de hidrogênio. Porque se você mede esse cara aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem vários estados de momento angular total e na direção Z compatíveis com a mesma energia. Ou seja, você tem um N, que é o cara que dá a energia do estado, e aquele mesma energia pode ser de um cara que está muito perto, porque a energia fica maior, ou um cara que está mais distante, mas tem um momento angular. Então você vê que no átomo de hidrogênio você pode ter energia de várias formas diferentes, tá certo? E essa tem a ver com a degenerescência aqui. Se eu meço somente N, ou seja, se eu meço só energia primeiro, eu posso estar numa situação em que eu tenho uma soma sobre L, sobre M,
O meu N eu já medi e eu tenho esses caras aqui com coeficientes C, L e M que eu não sei quem são ainda. Tá certo? Se eu voltar a medir energia, como minha combinação linear desses caras aqui, eu vou sempre medir N. Então, claro, mas isso é o colapso da função de onda. Eu medi a energia, N, eu vou continuar medindo N de novo, não interessa. Só que agora eu vou medir o meu momento angular total. Aí... Oi? Depois de eu medir N, eu medi o meu momento angular total. Agora eu sei que eu estou com uma outra combinação linear que vai ser assim. Soma sobre M de N, L e M com um coeficiente dm aqui. Tá certo? Eu ainda não entendi a diferença dos compatíveis e incompatíveis. Mas não é para ter entendido ainda não, a gente vai chegar lá. É que justamente o final dessa discussão toda a gente entender isso, tá? Tem alguma coisa aqui que você ainda não entendeu? Do que eu estou falando no momento? Mas o caso que você está falando é um tipo de observador ou ainda você não definiu? Eu estou trazendo várias situações físicas para depois a gente codificar essas situações físicas em termos matemáticos. Então eu estou trazendo essa situação aqui. Medir a energia do átomo de hidrogênio. Estou contando uma história para vocês. Eu medi a energia do átomo de hidrogênio. Então eu sei que o meu estado agora está nesse subespaço. Depois que eu medi a energia, eu medi meu momento angular total. Aí eu encontrei um certo valor de L. Se eu voltar a medir L, tá vendo as combinações que eu tenho aqui só variam M. Meu L é sempre o mesmo. Então eu tenho certeza que se eu medir L quadrado de novo, eu vou encontrar o mesmo momento angular total. De novo. E eu posso aí finalmente medir M e encontrar um certo valor particular de N, L e M. Tá certo? Para cada medição estava quebrando a função. Isso, eu estou colapsando. Eu tinha psi, Mas como que você... eu medi, vim para cá, medi, vim para cá, medi, vim para cá. Mas como que no final ali do trajeto você tem o W ainda? Então, Eu não entendi essa parte. eu medi a energia, eu estou nesse subespaço. Eu medi o momento angular total, eu estou nesse subespaço. Agora eu medi o momento angular na direção Z e caí nesse subespaço de um vetor só. Acabou, determinei totalmente o meu estado, tá certo? Se eu voltar nesse estado aqui e medir energia, eu vou medir N. Se eu voltar nesse estado e medir L, eu vou medir sempre o mesmo L. E M, o mesmo M. Mas é claramente que esse estado aqui é diferente desse estado aqui. Porque esse estado aqui seria equivalente a esse cara aqui. Eu estou colapsando, mas eu estou colapsando de forma que não muda a informação do que eu já medi. Eu estou colapsando dentro de subespaços compatíveis com a observação anterior. Tá certo? E é por isso que esses observáveis são compatíveis. Não porque a medida subsequente não muda o estado, mas porque ela muda o estado preservando a medida do observável que eu já fiz. Então nem faz sentido em falar de estado degenerado ou não faz. Porque você sempre vai medir o mesmo com alto valor. Não, eu não entendi sua pergunta, honestamente. Tipo, falar que esse só vai medir de novo o W1, faz sentido falar que é porque ele é degenerado ou é porque eu colapsei a função, o estado? Não, a questão de ser degenerado ou não é simplesmente o fato de que quando você está fazendo essas medidas subsequentes, você está não determinando totalmente o estado físico. Você está simplesmente restringindo a subespaços menores e menores. E a ideia é você ter um conjunto de observáveis tais que você restringiu, e quando você restringiu a última vez, você chegou num único vetor. Certo? E aí, Incapaz de restringir novamente. e aí quando você chega nesse único vetor, você tem uma... Não quebraria o princípio da incerteza? Não, porque não existe incerteza entre observadores compatíveis. É justamente o ponto. Observadores compatíveis podem ser determinados simultaneamente de forma perfeita, ou potencialmente perfeita. Tudo isso é independente do operador que você usa ali, da ordem dos operadores que você usa para fazer a medição dos estados. Então, a gente vai voltar na parte da matemática e ver o quanto disso que a gente está falando depende das características de comutação dos operadores. E a gente vai descobrir que, sim, depende. Se eles comutarem, isso aqui é possível. Se eles não comutarem, isso aqui não é possível, exceto um caso particular que eu vou discutir rapidamente. Nessa pergunta do Wesley, eu não sei se eu entendi. Eu posso, então, sem medir o
Então, três estados compatíveis, eles vão ser computações ambíguas de 2 em 2 até eu definir os 3. Uhum. E aí eles perdem a ambiguidade. Uhum. Agora, pensem bastante sobre isso, porque não é trivial, tá? O que você acabou de trazer, ou seja, eu posso medir L primeiro. E quando eu meço L, eu tenho várias energias que estão compatíveis com aquele mesmo L. Então eu vou ter uma combinação linear que não vai ser mais LM, vai ser de N e M. Tá certo? Só que no fim, quando eu medir, se eu medir L de novo, vai dar sempre o mesmo L. As conclusões vão ser iguais. Tá certo? Por mais que matematicamente o que está acontecendo seja totalmente diferente. Porque eu estou colapsando um subespaço primeiro no subespaço de todos os estados contidos em psi que tenham um certo valor de L. E depois estou colapsando os estados de energia. Mas é indistinguível no fim. Porque no fim eu vou sempre encontrar, se eu medir os 3, eu vou sempre encontrar N, L e M, e eu saber que eu estou nesse estado aqui totalmente. Perfeitamente nesse estado. E que do ponto de vista matemático, esse estado aqui, ele não tem ambiguidade nenhuma, ele não tem nenhuma degenerescência. Quando a gente tem spin, a gente ainda tem um S aqui. Então você tem que medir o elétron, qual é a camada, qual o momento angular, qual é o momento angular na direção Z e qual o spin dele. Aí você determina o seu estado totalmente. Certo? Esse tipo de coisa é muito importante, principalmente quando a gente chegar em desigualdade de Bell. Eu não sei se eu vou dar isso nesse curso ou no próximo, mas em algum momento a gente vai discutir desigualdade de Bell e entender essas coisas aqui bem, vai permitir vocês entenderem bem desigualdade de Bell. A gente consegue ver a atuação de um operador sem fazer experimentos? Só de maneira teórica? Não sei. Sim. Então a gente consegue ver se são observadores compatíveis e incompatíveis mesmo sem fazer experimentos? Só de Sim. maneira teórica? Sim. É claro que é porque a mecânica quântica está certa. Se ela tivesse errada, ela podia dar conclusões malucas que na hora que eu chegasse no experimento eu tivesse uma coisa diferente, entendeu? Mas no caso não. Estranhamente, a mecânica quântica está certa. E aí, quando você pega os operadores e tenta comutar, eles não comutam. Você vai no laboratório e não consegue fazer medidas compatíveis. Certo? Não, a gente vai descobrir que na mecânica quântica a gente tem os dois tipos. E a gente vai descobrir que alguns são compatíveis e alguns são incompatíveis. Inclusive, essa aula não vai dar tempo, mas a gente vai discutir depois os incompatíveis, eles vão sempre ter um princípio de incerteza. O que vocês estão acostumados é o princípio de incerteza de Heisenberg, que quando eles não comutam de uma forma particular. Mas eles podem não comutar de uma forma diferente e ter outros tipos de incerteza. A gente vai ver isso para os operadores de rotação, por exemplo. Eles não comutam de uma forma mais complicada do que x e p. E como eles comutam de uma forma mais complicada de x e p, a incerteza que eles têm é diferente. Você vai ver que, estranhamente, você sempre tem mais momento angular total do que momento angular nas 3 direções. O que é bastante curioso. Ou seja, você pega o momento angular total, é 10. Aí você soma os momentos angulares das 3 direções, é 8. É sempre assim. Justamente por causa do princípio de incerteza. Certo? E que basicamente isso que forma as galáxias e as estruturas. Deixa pra lá. Tá. Ok. Então, ok. Bom, então, se isso aqui é possível, se isso aqui acontece, significa que eu posso medir uma coisa que seja ômega i lambda j. Só uma dúvida que me apareceu agora. Operadores vão ser compatíveis em grupo, não quer dizer que ele em si é compatível. Ele é compatível É claro, com o outro. ele só faz sentido você falar se ele é compatível numa relação entre 2 operadores. Tá? Então, a nossa conclusão é que, se eles são compatíveis, faz sentido eu escrever isso aqui. Só entre dois ou vai? Não, mas é entre 2, mas se você sabe que
se A é compatível com B. Deixa eu ver se eu vou me colocar numa... Zero é determinante. Se é compatível com B, B é compatível com C, só que A também é compatível com C. Então, mas é que eu estou vendo se existe algum caso bizarro onde alguma coisa diferente aconteça. Espera aí. Tá, não vai acontecer por causa da identidade de Jacobi, tá? Então você mostra que se A comuta com B, tá certo? E B comuta com C, então você tem o quê? A com C mais C A B mais B C A. Né? Você sabe que isso aqui é igual a zero. Esses caras são compatíveis, eles comutam. Aí você fala que B é compatível com C, eles comutam aqui também. Então C tem que comutar com A também, para esse negócio aqui ser zero. Tá certo? Na verdade não, né? Na verdade C pode ser um outro operador que... Tá, depois eu vejo se tem alguma exceção maluca, tá? Mas em geral, A é compatível com B e B é compatível com C, então é compatível com C também. Talvez a exceção seja muito fora da realidade. Bom, mas o ponto é, isso aqui existe quando eles são compatíveis, tá certo? Ou, melhor, supondo isso aqui existe. Mas se isso aqui existe, então a gente pode calcular quem é comutador de ômega, de lambda ômega, atuando nesse cara aqui. Certo? E quanto é que é isso? Né? Simples. Né? Mas isso aqui, pessoal, esse cara atua aqui, saiu o lambda J. Esse cara sai daqui, sai o ômega I. Mas a mesma coisa acontece aqui, sai o ômega I e o lambda J. Então isso aqui vai ficar ômega I, lambda J menos ômega I, lambda J, porque são números comutam. Ômega I, lambda J, igual a zero. Tá certo? Ou seja, se os dois operadores, se os dois observáveis são compatíveis, naquele sentido que nós discutimos ali, então o comutador deles é igual a zero. Desculpa, tá errado. Então, o comutador deles agindo nesse estado é igual a zero. Então até isso depende. Então, eu posso ter dois operadores, até eu pego um sistema diferente e aí eles podem não funcionar. Exatamente, porque você pode fazer a seguinte pergunta. E o que acontece quando esse cara aqui... Todo mundo concorda que isso aqui é um operador? Né? Esse operador tem um núcleo. Núcleo não trivial. Vocês sabem o que é um núcleo? O núcleo do operador é o conjunto de todos os vetores que aquele operador leva em zero. Ou seja, isso, um conceito de álgebra linear. O qualquer, e aí você tem um conjunto de todos os V's que isso aqui é igual a zero. Certo? O conjunto, né, o núcleo de O é conjunto de V pertence ao espaço vetorial tal que O V igual a zero. Certo? Então, pode ser que eu tenha uma situação onde esse cara aqui não é zero, mas ele é um operador com um núcleo não trivial. A gente diz que o núcleo é trivial quando o único elemento do núcleo é o elemento neutro, o elemento nulo. Tá certo? Ou seja, o vetor zero. Ok? Esse caso aqui, pessoal, ele não é muito interessante, tá? Porque ele é uma particularidade
que 2 operadores podem ter, tá? Mas ele não... A gente não chama isso de operadores compatíveis por causa dessa característica especial. Certo? Como naquela anotação que o professor colocou, conjunto de vetores pertencente a V tal que o operador OV igual a 0. é igual a 0? Isso. Tá certo? Então, esse caso aqui, né, que a gente acabou de discutir do núcleo não trivial, a gente não dá uma atenção especial para ele, tá certo? A gente vai continuar dizendo que se esses caras não comutam, a gente vai continuar chamando eles de incompatíveis, porque por mais que eles sejam compatíveis para talvez 1 ou 2 vetores, em geral eles são incompatíveis, então por causa disso a gente chama eles de incompatíveis. Certo? Então, exceto por esse caso, a gente sabe que se esse cara existe, então esses operadores comutam. Ok? Então, essa é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Ok? Perdão, professor, eu ainda estou um pouco confuso. Os operadores comutarem não quer dizer que eles são compatíveis necessariamente. Eu preciso que a atuação deles seja... Eu não peguei. Não peguei muito bem. Então, vamos não lá. depende puramente dos operadores, mas sim do que eles estão atuando também, para eles serem compatíveis. Vamos lá. Eu acho que faltou uma peça-chave aqui. Então, eu estou falando que esses caras existem. Certo? Aí eu estou mostrando que se eles existem, esse resultado aqui é verdade. Okay? Aí eu discuti um subcaso. Eu falei, tudo bem, isso aqui pode ser verdade, porque eles comutam, ou pode ser verdade porque por acaso eu caí num subespaço degenerado aqui. Um subespaço do núcleo desse operador. Certo? Mas o argumento que faltou eu dar é o seguinte. Isso aqui é verdade para uma classe completa de observáveis. Se for verdade para uma classe completa aqui, ou seja, para uma base completa, então você pode tirar esse cara daqui. E aí você pode voltar a se perguntar, bom, mas e no caso do núcleo? Bom, aí o núcleo tem que ser, isso aqui tem que ser igual a 0 para uma base completa. Só que se isso aqui é um operador cujo núcleo é toda a base do seu espaço, o único operador cujo núcleo é toda a base do espaço é o operador 0. Tá certo? Então esse cara tem que comutar. Então não é para um vetor especial, é para uma base completa de observáveis. Ou seja, ele não tem que ser... Isso aqui, de certa forma, corrige a questão do núcleo, porque aquele experimento que a gente falou para testar compatibilidade, ele tem que dar certo não para um valor de n, l, m, mas eu tenho que repetir aquele experimento de compatibilidade de novo, e mostrar que, independente do que eu estou obtendo, eles estão sempre compatíveis. Que é a mesma coisa de dizer que isso aqui é verdade para todos esses elementos da base. E que se operador atuando em vetor é igual a 0 para qualquer vetor, logo o operador é 0. Por isso que eles são compatíveis, a condição necessária para a compatibilidade é essa aqui. Certo? Ok. Beleza. Deixa eu ver como é que estamos de tempo. Vamos lá. Então, vamos ver o que acontece no caso não degenerado, tá? No caso não degenerado, eu tenho que ômega em ômega i é igual a ômega i, certo? Eu atuo o meu lambda aqui, ômega i, e aqui o ômega passa, né, o meu lambda passa pelo ômega, que é um número, e vai ficar assim. Tá certo? Então, eu estou vendo o que vai acontecer no caso de observadores compatíveis, tá ok? Portanto, no caso onde eles comutam. Se eles comutam, eu posso trocar a ordem aqui. Né? Então, eu troco a ordem e tenho assim, ômega, atuando em lambda, ômega, é igual a ômega i, lambda, ômega. Tá certo? Mas o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Que esse cara
ele tem que ser um autovetor de ômega. Porque eu estou aqui, ó. Isso aqui é um vetor. Todo mundo concorda que isso aqui é um vetor? É o mesmo vetor que está aparecendo aqui. Então, se ômega atuando no vetor é um número vezes o mesmo vetor, significa que isso aqui é um autovetor de ômega. Mas eu estou dizendo que esses autovetores aqui não são degenerados. Então só existe o próprio ômega i, ket ômega i, que é o único autovetor que dá aquele autovalor. Portanto, lambda ômega i tem que ser proporcional a ômega i. É a única possibilidade. Então, ômega i tem que ser também autovetor de lambda. Isso aí é um argumento você pode repetir. Posso. A gente começa com um problema de autovetor aqui. Mas é importante dizer que só existe esse ket ômega i com esse autovalor ômega i. Só existe um que dá esse autovalor. Ok? Beleza. E essa base é completa. Ok? Beleza. Agora eu pego essa mesma expressão e atuo dos dois lados lambda maiúsculo, né? O operador lambda. Atuei aqui. O lambda atuando num número, ele comuta com o número, que é a identidade, passa para cá. Beleza, eu boto ele aqui e vou chamar esse cara aqui de vetor U. Isso que está entre parênteses eu chamei de vetor U, certo? E o lado esquerdo, eu tenho aqui, ó. Eu também tenho esse cara atuando em U. Mas eu acabei de encontrar o quê? Eu acabei de encontrar a seguinte expressão. Ômega U igual a ômega I U. Ou seja, eu estou mostrando que esse U ele é o autovetor de ômega que tem autovalor ômega I. Mas como eu estou fazendo por hipótese de que só existe um autovetor que tem esse autovalor, então U precisa ser proporcional a ômega i. Só que U é lambda ômega i. Só que se esse cara é proporcional a esse, eu estou basicamente dizendo que esse cara também é autovetor de lambda. Tá certo? Então, por isso, eu posso simplesmente chamar ômega i lambda j aqui, qualquer. Então, operadores que são simultaneamente diagonalizáveis são compatíveis? Sim, porque eles só são simultaneamente, ele só pode diagonalizar simultaneamente se eles comutarem. É isso? As duas coisas são a mesma coisa. Se eu fizer, então, na outra ordem, em vez de aplicar o ômega primeiro, aplicar o lambda, eu vou chegar no mesmo autovalor e no mesmo autovalor. Sim. Não vai ter quebra de degenerescência, não vai ter nada, porque aqui não é degenerado. Tá certo? Um caso banal é você pegar o operador P ao quadrado e o operador P à quarta. Eles comutam, encontra a base, entendeu? É claro que o cara que dá autovalor de uma função, né? Na verdade, dado uma função inversível f, né? Esse operador é sempre compatível com x. Certo? Na verdade, nem precisa ser inversível. Qualquer função f de x, operador, é compatível com o operador f de x, é o operador x, né? Porque eles comutam. E você pode determinar simultaneamente um valor da função da posição com a posição. Certo? E eu acho que é isso, pessoal. A gente vai discutir os não compatíveis na próxima aula. A gente vai falar um pouco sobre matriz densidade, tá certo? Que aí eu vou mostrar para vocês a diferença entre a estatística clássica e a estatística quântica. A matriz densidade é a ferramenta para fazer isso. E depois a gente discute um pacotinho de onda gaussiano, que é super importante para a gente entender o princípio de incerteza. E aí depois a gente vai passar para problemas práticos, tá bom?